Cubotalks Global Summit, que vai ser realizado dia 20 e 21 de setembro, dia 20 no IBMEC Centro, com 10 oficinas, com esses feras todos aí, e dia 21, um dia diferente, né? Assim, o Cubotalks, o dia inteiro de palestras de 30 minutos, onde cada um vai dar a sua mensagem, assim, vai dar o seu recado para que o seu futuro possa ser melhor do que o seu presente, né? Então, por isso que o tema do evento é o seu futuro começa aqui, né? No Museu do Amanhã tinha que ser alguma coisa nesse sentido, né? De pensar no futuro, mas não no futuro muito distante, né? Vamos trabalhar para melhorar a nossa vida amanhã mesmo, né? Por que não hoje, né? Começa aqui. Mas essa é a ideia. Então, nós temos hoje um privilégio raro de acontecer, de reunir dois grandes feras desses aí no mesmo lugar, mesmo que virtualmente, né? Estamos conosco aqui, com mais de 50 pessoas, 54 pessoas já chegando, e a campainha vai tocando, vai entrando gente, até 100, é o máximo que dá. Mas a ideia é bater um papo com esses dois aí e tentar sentir um pouco o que vem por aí nesse nosso evento, né? O Ney, eu vou falar só assim, para que vocês possam entender, e aí depois vocês podem, cada um vai falar um pouquinho, e aí vocês começam a colocar suas perguntas pelo chat, ou se alguém quiser falar, deixa que eu não fale 10 minutos, né? Aquela coisinha rápida, pode pedir a palavra aí. Vou começar com o Ney, porque assim, o Ney, ele, além de escritor, professor, assim, comunicador, se tornou um grande amigo, né? Assim como o Américo, né? Temos uma história bem longa, né, Américo? Mas, então, o Ney, assim, o que posso falar do Ney? Ele assim, é uma das pessoas que mais entende de comunicação, né? Gostaria muito de tê-lo mais perto conosco em vários dos nossos projetos aí. Nós vamos lançar, inclusive, nesse evento, um programa de liderança, onde tem uma parte que é a comunicação. Então, assim, eu espero que ele possa contribuir no futuro com o seu conhecimento. Mas quem assistiu já o Ney, ele falando, ele ensinando, ele passando, sabe o que eu estou dizendo. Quem não assistiu não pode deixar de perder essa oportunidade. É um cara difícil de você conseguir ver, né? Assim, não é toda hora que ele aparece, não. É um cara super ocupado. Eu tive que quase ajoelhar para ele poder, né, participar dessa vez. Mas temos ele aqui conosco também. Então, assim, aprendo muito, eu aprendo sempre porque tem muito ensinamento. E ele vem aí com dois temas muito interessantes no evento, uma coisa que eles estão fazendo aqui agora, né? Assim, como falar isso, né? Isso vai ser o tema dele da palestra do Cubotalk lá. E na oficina que ele vai dar antes, uma outra coisa muito importante, que é o pitch, né? É tipo o elevator pitch, o que você quer dizer, e muitas vezes tem pouca oportunidade para poder falar o que você precisa. E aí a gente perde, às vezes, muita oportunidade de não saber o que dizer ou não saber dizer o que a gente precisa dizer, né? Então, aí vai ser um workshop mão na massa com ele 24 horas. E o Américo? O Américo é meu chapa de muito tempo, né? Assim, na verdade, eu sempre falo isso, nem sempre, mas eu tenho orgulho de falar que foi o Américo que bolou e sugeriu o nome Project Lab. Você vai morrer contigo, Américo. Assim. A gente estava assim, o Américo está conosco desde o início, porque o Project Lab tem 15 anos de história, ele ajudou os primeiros projetos da Project Lab, que foi com o Senai, foi o nosso coordenador acadêmico do primeiro Master in Project Management, MPM, né? E aí tem muita história que ele pode contar. Se ele contar isso aí, vai o nosso papo todo. Então, só resumindo aqui, nesse brainstorm, né, a gente começou, e aí falei, poxa, eu queria criar esse braço de educação e tal. Eu tinha uma outra empresa na época de projetos, mas era de ferramentas, de Project Builder, né? E aí fizemos o brainstorm, eu falei, eu gosto do Media Lab, né? Você acha legal essa coisa do Media Lab, né? E aí ele falou, Project Lab. Eu falei, legal. E aí pronto, nasceu o Project Lab, né, da inspiração do Américo,
a gente sempre esteve perto, de alguma forma, né? Ele tentando conquistar a galáxia, e eu tentando, né, conquistar aqui o Rio de Janeiro, meu bairro, né? Assim, às vezes uma outra cidade, mas ele não, ele já vai lá para os asteroides todos, e aí a gente tem que ficar no rastro dele para ver se a gente, né, pega um pouquinho desse empreendedorismo, que é um grande empreendedor e um cara que realmente realiza coisas nesse ambiente de projetos. Então, você tem dois filmes, vou estar tirando de vocês a presença deles, né? E depois a gente vai fazer uma promoção com quem está aqui, para quem não foi ainda, não adquiriu o seu espaço ainda no Cobotox, vocês tem uma oportunidade única. Então, vamos começar com o Ney. Ney, diga agora, fala um pouquinho aí de você, o que você vai fazer, como é que você se sente aí participando dos Cobotox Global Summit? Quanto tempo eu tenho, então? Você que sabe, você que diz. Não, essa pergunta é importante para a comunicação, porque aí eu preparo psicologicamente as pessoas para me aguentar ou não. Se você responde para mim, Ney, você tem 1h30, aí o pessoal vai começar a desligar. Não, gente? Assim, não, esse cara vai ficar falando 1h30 para mim. Não dá. Então, tudo bem. Alguns minutos. 5 minutos. Ok, então uma apresentação pitch. É isso que você quer? Isso aí, vamos embora. Quem sabe fazer, faz ao vivo. Faz ao vivo, né? Então, amigos, eu prazer estar aqui com vocês. Eu estou conseguindo ver alguns aí. Inclusive, o Efroim. Ó, Efroim, está me ouvindo? Efroim, você é o Marcos? Teu primeiro nome é Marcos? Não. Não? Tá, é porque eu conheço um Marcos e aí eu não estou conseguindo enxergar bem você. É por isso que eu estou te perguntando. Então, olha, primeiro eu quero dizer para vocês que o Roberto falou na apresentação inicial, ele exagerou um pouco, né? Sempre é um amigo, isso faz parte da amizade. E, em segundo lugar, é que ele falou a verdade quando ele disse que a gente teve dificuldade de conseguir essa agenda. O Roberto ajudou comigo há mais de um ano esse projeto. Isso mostra o quanto que ele é envolvido e comprometido, e é um cara que persegue, e eu estava rindo, que ele estava falando era verdade. Ele chegou para mim um dia e falou assim, Ney, olha só, daqui a 1 ano e pouco eu tenho um evento, bota na sua agenda. Aí eu falei assim, então tá bom, acabou, você me pegou. Então, foi muito bacana, eu estou muito feliz com isso. Feitas as apresentações, bom, ele disse, eu vou falar sobre 2 temas que tem a ver com comunicação, 2 assuntos que têm a ver com comunicação, porque a minha vida, a comunicação é a minha vida e a vida de todos nós que trabalhamos, né? O profissional precisa se comunicar. Eu estava aqui no Esquenta com o Américo e não sei quem estava, todos não estavam presentes ainda, mas eu estava falando sobre o Américo. O Américo, ele é uma pessoa que viaja o mundo inteiro, ele vai ter oportunidade de falar isso, e se comunicando. Ele é um dos comunicadores mais competentes que eu conheço, não é porque eu estou na frente dele, mas ele sabe disso, que o sucesso dele tem um componente relacionado à sua competência de comunicação muito grande, porque conhecedor há muitos, mas transformar isso em valor percebido é fruto da boa comunicação. Então, o Américo, ele sabe se comunicar bem. E esse é um grande diferencial hoje, profissional. Porque as pessoas, vocês têm que entender o seguinte, o conhecimento, gente, é commodity, vai. O conhecimento está na frente de todo mundo tem as informações lá, e as pessoas vão transformar essa informação junto com as suas experiências pessoais, e aí a transformação ela sai da pessoa para atingir uma outra pessoa. Isso é a comunicação. Só que dependendo de como ela vai atingir a outra pessoa, a intenção ela não é satisfeita. Por quê? Porque não faz sentido você tomar o que a pessoa tem de mais precioso na vida dela, que é o tempo, e não ter necessariamente algo a atingir. Então, se você chega na frente de uma pessoa e, olha só, eu queria te falar sobre tal coisa. Por que você quer falar sobre aquilo para aquela pessoa? Para aquela pessoa não tem tempo, ela tem baixa capacidade de concentração e ela está te franqueando aquilo que ela tem de mais precioso para ela, é o tempo. Então, será que você está sabendo aproveitar as oportunidades? Será que você percebe que quando alguém se dispõe a te ouvir, é porque essa pessoa acha que você tem algo que a interessa? Ou seja, se ela te ouve, é porque há interesse.
E se você vai falar alguma coisa que ela não esperava, ela também espera que você fale algo que a interesse. Qual é o grande problema? Que as pessoas não sabem o que querem, ou pior, elas pensam naquilo que elas e não o que o outro quer ouvir. Então, o que vem a ser uma apresentação? Uma apresentação pitch, ela, na verdade, sempre é o conceito de apresentação, que é algo direto, pontual, eu chamaria de rápido. Mas não é que a apresentação tenha que ser rápida, é porque a capacidade de concentração é curta. O tempo das pessoas é pouquíssimo também. Então, se você junta essas duas variáveis, você precisa entender que você vai conseguir profissionalmente falar alguma coisa, provocar alguma reação, convencer, persuadir, na medida em que você planeje. Então, é uma coisa fantástica. E se você pensa que falar poucos minutos não requer preparo, eu vou dizer para você que é o contrário. Olha só, é quase inversamente proporcional. Quanto menos tempo você tiver para falar, mais você precisa se preparar. Você sabe por quê? Porque eu estou levando em consideração que você seja uma pessoa que sabe muito sobre aquilo que você vai falar. Esse é o ponto de partida. E quanto mais você sabe sobre o que vai falar, menos você consegue discernir o que é essencial sob a perspectiva do outro. Então, a grande verdade é que uma aula de comunicação é uma aula de planejamento. Pegando aqui o meu expert, o Zé de planejamento. A diferença é que nós vamos fazer um planejamento de como atingir efetivamente aquela pessoa em todos os aspectos, né? A gente fala assim, coração e mente, mas na verdade é a mente. A gente vai atingir o cérebro da pessoa nas regiões focadas nos aspectos emocionais, nas regiões focadas nos aspectos racionais. Então, uma apresentação pitch, esse curso vai ser, como a gente falou, muito aplicado, vamos entender o que é, vamos entender como planeja e vamos fazer. Então, em 4 horas, é como se fosse um pitch de um curso, né? Porque o curso de 4 horas também é um curso objetivo e VaptVup. E o segundo, que é a palestra, né? A palestra, porque é o seguinte, vou fazer uma brincadeira com vocês. Vocês estão reparando que a distância da minha cabeça para o final da tela está assim, pouquinha? Espero que vocês estejam reparando. Confirma comigo, tá, pouquinha? Eu tô no centro da imagem. Estou mais ou menos no centro da imagem. Repara uma coisa, vê se o que eu vou fazer agora vai fazer uma diferença na imagem do meu rosto. Diferença? Um pouquinho? Vou mudar de novo. Fez diferença? Está fazendo um pouquinho de diferença? Por quê? Porque eu não estou na frente de um computador aleatoriamente. Eu escolhi os elementos que estão em volta de mim, eu me enquadrei na imagem, eu criei uma iluminação adequada, eu estou falando num tom de voz adequado. Isso são ferramentas logísticas para a comunicação. Se você pega isso e imagina uma gravação, você vai inserir o tal planejamento, que pode ser o planejamento pitch. Ou seja, você vai planejar o que você vai falar, você vai conhecer todas as variáveis que interferem na comunicação quando a pessoa está recebendo a informação por meio de vídeo, para poder compreender que a comunicação em vídeo não é uma fala na frente de uma câmera. A comunicação em vídeo é uma percepção, compreender, gerar um julgamento que você não sabe qual vai ser por meio de uma ferramenta. Então, eu diria para vocês o seguinte, é muito mais difícil fazer o que a gente está fazendo agora. Por quê? Porque se eu errar, eu não tenho como consertar, do que comunicação. Mas, por outro lado, o que eu estou fazendo agora corre muito mais o risco de dar certo. Vocês estão, nesse momento, percebendo a minha respiração, que é verdadeira, que é ao vivo, a minha inspiração, que é verdadeira, que é ao vivo, diferentemente de algo gravado que pode parecer, vamos dizer assim, alguma coisa falsa, né? O cara é meio canastrão, a mulher não sabe como se comunicar, está parecendo vendedor de shopping, aqueles vendedores de televendas e tudo mais. Então, como se comunicar por meio do vídeo? E a questão toda é o seguinte, para fechar, para que se comunicar por meio de vídeo, né? Sabe por quê? Porque as pessoas
não tem tempo para te ouvir. E a única chance que você tem, no final das contas, é poder chegar a todos de uma forma mais abrangente, no sentido da palavra, mas efetivamente. Vou dar para vocês o último exemplo e abrir para as perguntas. Um dia eu fiquei impressionado, fui chamado de um desafio diferente. Uma grande empresa, uma grande corporação, estava fazendo um MBA corporativo, na universidade corporativa. Só que era o seguinte, o TCC, o trabalho final do MBA, era um TCC normal do MBA, só que eles tinham que fazer uma gravação resumindo o TCC em 30 segundos, de 30 a 45 segundos. Aí você pergunta assim, mas meu Deus, por que resumir o TCC de 30 a 45 segundos? Olha que coisa interessante. Olha, a corporação que estava financiando aquilo ali, para que todos fizessem. Então, era mais do que natural que fizessem um retorno do estudo daquelas pessoas. Peraí, vocês estudaram isso, agora você traga algum projeto, traga alguma ideia para agregar a nossa empresa. Então, o que eles fizeram? Eles transformaram o TCC numa apresentação de 30 a 45 segundos para que esse TCC fosse enviado por WhatsApp para o presidente da empresa. Quando que eles teriam acesso ao presidente da empresa? Olha que coisa legal. E o presidente da empresa, então, ele assistindo aqueles TCCs, ele iria concluir com outras pessoas, enfim, quais os projetos que eles poderiam implementar. Por quê? Porque chamariam essas pessoas para ouvir mais detalhadamente. Então, hoje em dia, gente, a apresentação por vídeo, para você mandar pelas redes sociais, para mandar para o WhatsApp, enfim, qualquer canal, é uma saída. E é uma saída que pode te levar para o céu ou para o inferno. Com cuidado com a metáfora, né, Américo? Céu ou inferno. Mas é algo que, se você fizer muito bem feito, souber planejar, isso vai dar certo. Você pode ir ao céu. Mas se você não souber o que está fazendo, você pode ir para o inferno. Então, o objetivo da minha palestra é te levar para o céu, se Deus quiser. Fechamos. É isso aí. Vocês já sentiram como é que é a coisa, né? Por isso que eu falei que o cara é fera mesmo. Deixa eu ver se eu estou no couch. Peraí. Não tá. Acho que tá bom aqui. Centralizado. Mais um pouquinho. O Américo já deu uma ajeitada básica, a galera... O Américo estava todo assim, ó. O Américo estava todo assim, tal, largado e tal. Aí levou a chamada, já sentou reto, já está todo mundo... Entendeu? Vou botar aqui, ó, na reta. Então, vamos passar agora para o Américo. O Américo vai estar no nosso evento também com 2 apresentações. Uma, o toque rápido de coisas que tem a ver com o que o Ney falou, que vai falar sobre as competências que um gerente de projeto tem que ter daqui para frente, né, no futuro. Então, assim, como é que é esse novo gerente de projetos? Né? Esse vai ser um tema do toque dele. E na oficina ele vai fazer o que ele faz de melhor. Né? Não que ele não faça bem as outras coisas, mas ele é o cara para PMO. Então, o desafio que ele vai lançar para vocês é montar um PMO em 4 horas. E aí, junto com ele. Então, vai ter que acontecer. Quem topar o desafio vai estar nessa oficina aí histórica com o Américo. Né? Então, Américo, manda ver agora aí o teu recado e a gente abre para perguntas aí em mais 5 minutos. Maravilha. Eu não sei como é que está a qualidade da minha conexão, não está grandes coisas, mas qualquer coisa, se tiver alguma dificuldade, vocês me falam e aí eu repito. Bom, primeiro, boa tarde aí para todo mundo, né? Sejam bem-vindos a esse nosso bate-papo. Fico muito feliz de estar participando disso com o Roberto e com o Ney. Roberto, como ele disse, é alguém que eu conheço há muitos anos, né, Roberto? Mais do que eu gostaria, tá certo? Não fala. No tempo da Terra Encantada, Terra Desencantada. Né? Mais do que eu gostaria, mas né, já tivemos aí muitas iniciativas juntos, é um cara que eu admiro demais, né? E sempre muito feliz em poder trabalhar junto. E o Ney é o meu professor predileto, né? Eu já disse isso para ele uma vez. Eu sempre fui, eu gosto muito de estudar, gosto muito de ler, mas apesar de eu adorar dar aulas, eu não gosto de assistir aulas, né? Sempre fui assim, eu adoro dar aulas. Por exemplo, se eu fosse professor de mim mesmo, para mim ia ser um inferno, porque assim, eu não gosto do jeito que eu não gosto de assistir a aula de professores, né, muito parecidos comigo, por incrível que pareça. Eu gosto de ler, muito mais do que assistir aulas. Então eu sempre fui muito crítico. Eu tive a oportunidade, alguns anos atrás,
pela Fundação Getúlio Vargas, de ter aulas, né? Todos os professores da Fundação Getúlio Vargas tivemos aulas com o Ney sobre comunicação, e eu fiquei... Eu também tive. Foi muito, né? Fiquei inesquecível. muito impressionado. E cheguei na época, falei para ele isso. Falei, olha, Ney, normalmente eu não gosto de assistir aula, mas pela primeira vez em muitos anos que eu me lembro, eu realmente fiquei muito satisfeito, muito feliz de estar participando de um curso, e realmente fiquei muito impressionado com tudo que ele tinha a dizer. Dali em diante, inclusive, ele passou até, né, começou a trabalhar lá com a minha empresa também em algumas ocasiões e tudo, lá na década passada, né? Então foi realmente uma experiência muito boa, é uma pessoa que eu tenho uma admiração enorme, é um dos profissionais mais competentes aí que eu conheço também na área de comunicação. Bom, então vamos lá, vamos falar aí do nosso evento, né, dia 20 e dia 21/9. Então, vamos estar trabalhando com duas coisas distintas, mas que, de certa forma, têm origem na mesma coisa. Eu não sei quem vem acompanhando, quem aí da nossa audiência vem acompanhando mais de perto o meu trabalho nos últimos anos, mas eu venho me dedicando a gerir uma comunidade de profissionais em PMOs que está espalhada em vários países do mundo hoje, né? São cerca de 7 a 8 mil pessoas, em mais de 35, está batendo 40 países, os mais, né, diferentes possíveis. E essa comunidade, o objetivo dela é desenvolver e construir coisas úteis para a própria comunidade, como, por exemplo, métodos, soluções, ferramentas, processos. Então, a gente trabalha num regime de trabalho colaborativo, né, para poder gerar essas coisas. E temos alguns projetos famosos, né, como, por exemplo, o PMO Value Ring, né, que é uma metodologia que foi criada aí a partir de um projeto de pesquisa que levou 6, 7 anos e que hoje ganhou o mundo, né, tem uma certificação, enfim, o negócio se espalhou aí. Hoje é a metodologia mais usada no mundo para criar e monitorar PMOs, né, para foco em geração de valor. Temos agora em andamento, está sendo finalizado agora no dia 4 de outubro em Londres, o PMO Global Awards, que é a maior premiação do mundo para PMOs, né, que já saiu agora os vencedores. São 64 países participando, né, e o mais bacana é que os países se enfrentam, né? Então, por exemplo, o Brasil enfrentou o Uruguai na primeira rodada, o SPC é o representante brasileiro, né, o Serviço de Proteção ao Crédito, que foi o vencedor do PMO do ano Brasil no ano passado, enfrentou o Uruguai na primeira rodada e ganhou, e foi derrotado na segunda rodada pelo Chile, né? Então fomos eliminados aí na segunda rodada, mas na verdade 4 vencedores de 4 regiões foram divulgados na semana passada. Foi Ásia, Hong Kong, Ásia Pacífico, Hong Kong, Europa, Eslováquia, Peru pelas Américas e África do Sul pela África. Então os 4 vão estar no dia 4 de outubro em Londres. Estaremos lá na cerimônia de premiação para definir quem é o vencedor, né? Quem é o grande vencedor. Então isso aí é mais um exemplo de um projeto desenvolvido por essa comunidade chamada PMO Global Alliance. Então, o que nós vamos fazer? No primeiro dia, né, no nosso workshop, em 4 horas, eu vou trazer para compartilhar com vocês algumas técnicas, algumas ideias, algumas formas de repensar um PMO para a gente poder gerar aquilo que é o mais importante de tudo, se você quiser realmente fazer com que o seu PMO sobreviva, que é gerar percepção de valor. Gerar percepção de valor é algo diferente de gerar valor, porque você pode até estar gerando valor, mas se o valor não for percebido por aqueles que vão julgar o seu trabalho, no médio e longo prazo vai tudo por água abaixo. Então, eu vou trazer para vocês algumas técnicas interessantes e testadas dentro dessa comunidade aí amplamente, para que a gente possa simular a criação de um PMO, né, equilibrado e que tenha condições de gerar valor para aquele cenário, porque isso é um outro ponto importante, né? Cenários diferentes exigem PMOs diferentes. E se a gente não tiver essa percepção, se a gente chegar lá com uma pílula mágica, né, com uma receita de bolo, dificilmente vai dar certo. Então, o primeiro dia vai ser bastante intenso, temos muita informação, muita coisa bacana. Nessas 4 horas eu pretendo mostrar e discutir, né, com o grupo, para que a gente saia de lá com uma visão muito clara de quais são os pontos que a gente tem que ter atenção na hora de estruturar essa entidade chamada PMO. E no segundo dia vai ser uma palestra, vamos ter ali 35 minutinhos, e eu vou compartilhar com vocês
essa visão do que seria essa próxima geração de gerentes de projeto e até de profissionais de PMOs também, ou seja, de profissionais em projetos, para ser algo um pouco mais abrangente, né? E por que é uma próxima geração? Porque muita coisa mudou nos últimos anos, muita coisa mudou dentro das organizações, muita coisa mudou no cenário mundial, e isso ficou muito claro para mim dentro dessa comunidade, né, que envolve profissionais das mais diversas culturas, dos mais diversos países. É impressionante, fica muito claro, né, quando você começa a visitar diferentes países e ver de perto o que as empresas estão fazendo, fica muito claro, inclusive, o quanto que alguns países estão à frente de outros, sabe? É muito ilustrativo, né, de que momento que nós estamos aqui no Brasil em relação à nossa profissão, né, de trabalhar em projetos e o quanto que nós precisamos caminhar, né, e em que nós precisamos caminhar para poder se alinhar àquilo que é o futuro, né, que é o que, em muito pouco tempo, cada vez mais as empresas vão estar cobrando, vão estar esperando, e se a gente não atender essas expectativas, a gente não consegue se posicionar, né, positivamente dentro do nosso mercado. Então é isso. Então, no primeiro dia, a gente vai tratar de um assunto com foco mais organizacional. No segundo dia, eu vou compartilhar com vocês essas experiências globais, né, desses profissionais, numa visão mais pessoa física, né, numa visão mais indivíduo, e a gente vai ter a oportunidade, então, de abordar alguns temas bem interessantes com a força dessa inteligência coletiva, né, de uma comunidade que se espalha aí pelo mundo inteiro. É isso que eu espero trazer para vocês. Maravilha. Deu uma frisadinha aqui no último minuto, mas foi só agora no finalzinho. Legal. Tá isso, gente. Tá aí já uma síntese, um pitch dos dois aí. E vamos começar com as perguntas, abrir o nosso papo certo, nosso bate-papo. Já temos aqui uma pergunta da Tatiana. Para o Américo Pinto. Como você vê a transformação do PMO tradicional para o PMO acompanhando projetos ágeis? Está aqui no chat. Muito bem, muito bem. Tatiana, esse é um assunto que vem sendo muito debatido, não só aqui no Brasil, como fora também, né? Então, você tem algumas pessoas que defendem uma ideia de que o PMO ágil é um PMO diferente, é algo diferente do tradicional. Na verdade, o que a gente tem observado é o seguinte: ser ou não ágil é uma decisão, né? Uma decisão que faz sentido para algumas empresas, para alguns projetos, para algumas áreas de algumas empresas, para um momento específico que a sua empresa está passando. Então, na verdade, a decisão de ser ágil, ela não diz respeito a ser tradicional ou não. Na verdade, qualquer PMO ele pode ter uma abordagem ágil em vários aspectos nos quais ele está envolvido. Ele pode ter abordagem ágil em relação ao gerenciamento de projetos e a metodologia, ele pode ter uma abordagem ágil em relação ao gerenciamento de portfólio. Então, ser ágil, eu estou especificando isso pelo seguinte, porque dá aquela impressão de que assim, eu tenho que optar, né? E, na verdade, não é uma opção. Essas coisas todas elas podem andar juntas e elas andam juntas. Deixa eu te dar um exemplo. A Ticketmaster, que você já deve ter ouvido falar, é uma das maiores empresas de evento no mundo. Ela está localizada lá no Reino Unido. O responsável pelo PMO é o John McIntyre. O John é um dos profissionais de destaque em PMOs hoje no mundo, faz parte da nossa comunidade. E ele uma vez ele falou uma coisa que eu achei bastante interessante, né? Ele falou assim claramente: olha, eu não me importo muito com essa discussão. Na verdade, o que eu entendo é que nós somos muito mais um PMO híbrido, né? No sentido de que quando a gente precisa, a gente usa. Se a gente precisa ser ágil, a gente será ágil. Se a gente precisar, né, ser tradicional e usar, tradicional entre aspas, né, mas usar uma abordagem waterfall, por exemplo, a gente também vai seguir nessa direção. A gente não precisa fazer uma escolha. Isso não é uma escolha. Não uma escolha no sentido de um ou outro, mas uma escolha no sentido de escolher o que faz mais sentido, o que se adapta melhor a cada necessidade. Eu acredito muito nisso. É isso que eu vejo hoje
nas empresas, em boa parte do mundo, aquelas que estão à frente, elas não estão muito preocupadas em ser ágeis. Elas estão preocupadas em estar ágeis no momento que cabe, no momento que faz sentido, para os projetos que fazem sentido. Então, eu acho que ágil é uma abordagem extremamente válida, extremamente interessante, mas é algo que não é uma pílula mágica, não vai resolver todos os seus problemas. Para determinadas empresas, determinados projetos, determinadas situações, você vai precisar de outras soluções que, em conjunto, vão chegar ao objetivo que você tem. Enquanto eu não tenho outra pergunta aqui, que vocês estão tão absorvidos ouvindo aí as respostas, eu tenho uma pergunta para o Ney. Posso fazer, Ney? Uma coisa que eu tenho estudado, eu tenho assim, percebido em termos de comunicação, que assim, a gente fala muito sobre técnicas, né, de como falar, do que planejar, o que dizer e tal. Mas eu queria te fazer uma pergunta sobre um outro viés de comunicação, né? Assim, eu acho que um dos grandes problemas da nossa comunicação é a violência da comunicação. Então, assim, você pode gritar, você é isso, você é aquilo, já tem essa violência agressiva, né? Que tá óbvia que tem assim, um ataque, mas eu posso ser bem violento sem alterar a voz e dizer que você é um imbecil que não sabe fazer nada. Né? E aí o outro que recebe essa informação se sente agredido e isso está em todos os lugares, na família, com os amigos, e na rua, e nos projetos. Quando a pressão aperta, a violência vem. Né? E aí, hoje em dia, tem um movimento, um estudo de um Dr. Marshall, né, muito interessante, sobre comunicação não violenta, né, o CNV. Você conhece esse método? Você já ouviu falar? É muito interessante. Eu queria que você visse essa parte assim, de como é que é essa parte de relacionamento na comunicação como uma coisa importante para a gente conseguir se comunicar de fato, né? Então, olha só, Roberto, a tua pergunta foi muito bacana, beirou uma pegadinha, porque você pergunta se eu conheço o estudo tal, se eu digo que eu não conheço o estudo, eles vão pensar assim, nossa, esse cara está desatualizado. Então, vamos fazer diferente. Foi mal. Isso é para eles verem que não foi combinado, né? Eu vou te responder te dando respaldo na neurociência, tá? Eu vou te explicar o porquê disso. Na verdade, é uma coisa muito bacana para vocês todos. Primeiro, eu quero que vocês saibam que eu sofro bullying na minha casa por eu trabalhar com comunicação. Porque todas as vezes que eu vou participar de uma discussão em família, onde eu quero alguma coisa diferentemente da outra pessoa, né? Queira, enfim. As pessoas, quando eu começo a argumentar, dizem assim para mim, não, você está vindo com técnica, não vem com essas técnicas. Então, eu acabei perdendo toda a minha capacidade de argumentar em casa, porque as pessoas elas relacionam a técnica ao subterfúgio que não seja, vamos dizer assim, honesto, que elas têm medo de me ouvir porque têm medo de concordar comigo. Eu estou até fazendo uma catástrofe com vocês, estou contando para vocês um problema que eu tenho, né? Mas, muitas das vezes, a gente fala alguma coisa para alguém e depois a gente se toca que pesou na tinta, pesou na mão. Assim, nossa, talvez eu não precisasse ser tão agressivo. E vice-versa. Às vezes a gente ouve uma pessoa, alguém que convive com a gente, dá uma resposta meio atravessada, dá um grito. E esse fenômeno chama-se, é conhecido como emoções secundárias. O que são as emoções secundárias? É porque durante o dia a gente passa por várias situações em que a gente tem vontade de revidar, porque nós nos sentimos agredidos. Seja por conta de um engarrafamento que irrita muito, seja por conta de alguém que tenha falado alguma coisa que você teve vontade de avançar no pescoço daquela pessoa, mas por N motivos você não avançou no pescoço da pessoa, seja alguém que ironizou, te xingou, tudo que você não pôde reagir no momento, você acumula e assimila. E você descarrega no momento em que você está emocionalmente menos protegido. Então, as emoções secundárias são as responsáveis pela grande confusão entre a comunicação das pessoas, no sentido da desproporção. Foi o que você falou, da violência na hora de se comunicar. Então, qual é o segredo? O segredo é você se conhecer. Porque se, por um lado, lá em casa, eu sofro bullying, por outro lado, eu também tive autoridade para ensinar algumas coisas para as pessoas que vivem comigo, para os meus pares no trabalho, etc. Que é o seguinte, quando você for se manifestar,
você tem que pensar muito bem para quem que você está dando aquela resposta. Então, no outro dia, só para fechar, eu dou exemplo sempre usando minha mulher, mas eu tenho direito sobre isso. Tá? Eu conto para ela que eu vou usá-la como exemplo. Hein? Chegou um dia em casa e eu fiz uma pergunta. Ela chegou do trabalho, eu fiz uma pergunta para ela e ela respondeu. Bom, enfim. Aí eu cheguei para ela e falei assim, essa resposta não foi para mim, essa resposta foi para fulano de tal, que deve ter dito alguma... Esse fulano de tal é o chefe dela. Foi para fulano de tal, que deve ter dito alguma coisa para você e que você não pôde responder. Você acumulou e jogou em cima de mim. Então, na hora que você percebe esse mecanismo, você cai menos nessas armadilhas. E o mecanismo é uma via de mão dupla. Ou seja, quando você começa a se perceber, peraí, eu estou bem emocionalmente agora para encarar esse papo? Ou eu estou na iminência de responder de forma inadequada porque eu estou irritado? E, por outro lado, você relevar reações desproporcionais porque essas pessoas possivelmente não estão respondendo para você. Elas estão respondendo para o foco das frustrações dela. Não sei se eu satisfiz a tua pergunta, mas não, com certeza. Você botou ficando, você já me deu a oportunidade de falar de neurociência, que é a minha paixão. Lógico, não. Eu acho que tudo está relacionado. Esse episódio me lembrou da série do Netflix, né, Lie to Me, né, Minta para mim, né, onde o protagonista lá ele é expert em sinergologia, ou seja, ele conhece, para sua expressão, se você está mentindo, se você está tentando enganar ele, ele usa isso para ajudar a desvendar lá os casos na série. Mas essa ciência existe, também é uma coisa importante da comunicação, né? Você aprender a ler, né, o corpo, né, e as expressões, mais do que o que o cara fala, né? E aí eu fico imaginando assim, namorar esse cara deve ser impossível, né? Porque assim, se você fala alguma coisa, ele sabe que eu estou mentindo, não posso mentir para ele, não sei o que, ele vai perceber. Ou seja, quando alguém trabalha, é expert numa coisa que é do dia a dia, como comunicação, como falar, como, né, relacionamento, sei lá, psicólogos, psiquiatras, né, deve ser problema. Você está me analisando, para de me analisar. Que pergunta é essa? Pergunta de consultório. E aí deve ser um problema, né? Com certeza. E, Roberto, agora só, eu tenho aqui uma pergunta, eu não sei se a dinâmica seria essa, mas eu estou vendo aqui uma pergunta da Raquel Cruz, posso falar? Pode, manda ver. Então, a Raquel botou aqui, ó, empatia, quem emite e quem recebe, mas se ele está só em quem emite, e aí? E aí é o seguinte, vamos lá, gostei, Raquel, vamos entender também isso. As respostas, quando são compreendidas na sua causa, fica muito bacana, né? E, olha só, a empatia, ela se divide em empatia emocional e empatia cognitiva. O que é empatia emocional? É você conseguir sentir o que o outro está sentindo. O que é empatia cognitiva? É você conseguir entender o que o outro está sentindo. Então, por exemplo, existem pessoas que entendem o que o outro está sentindo, mas não conseguem sentir o que o outro está sentindo. Então, eu acabei de te dar a definição de psicopata. Existem pessoas que não conseguem nem entender e nem sentir o que o outro está sentindo. Então, eu estou te dando a definição muito resumida do autismo. Ok? Então, quando você domina a comunicação, desde que você não seja autista, porque o autista ele não tem essa possibilidade, e espero que também o psicopata sempre vai levar vantagem sobre nós, ok? Porque o psicopata, ele finge sentir e, portanto, ele consegue dominar a relação. Mas a empatia de quem emite consiste em você tentar provocar no outro aquilo que você está sentindo, aquilo que você está querendo transmitir. Se é algo triste, você fala de forma tristonha, porque você está sentindo aquilo. A questão, e eu imagino, Raquel, é que existem pessoas que não emitem nenhuma reação. Isso até é cultural, o Américo sabe muito bem. Ele deve ter plateias que são uma pedra de gelo. Depois, se você quiser, pode até comentar sobre isso, Américo. Mas você precisa entender o seguinte: se você colocar a tua alça de mira só na resposta emocional, resposta corporal de quem ouve, você pode se equivocar. Então, você procura pesar a mão, pesar a tinta na sua forma de se expressar.
porque muitas pessoas têm dificuldade de expressar o que estão sentindo. Mas, nesse caso, a comunicação ela é dominada por quem emite. Esse é o principal. Ok? Tem outras perguntas aqui. Eu continuo ou eu passo a bola para o Américo? Vamos passar a bola para o Américo. Vamos lá, Américo. Escolhe uma pergunta aí, Américo. Você estava falando aqui, eu estava aqui pensando. Você descreveu a minha ex-mulher, pô. Até botei aqui no comentário. Vamos lá. Falando aí. Está sendo gravado e pode ser disponibilizado. Depois vai. Oi? O que foi? O Roberto está falando o quê? Porque eu estou citando aqui, é isso, Roberto? Por escrito? Não tem problema. Mas tem mais de uma. Então elas não vão saber qual é o. Entendeu? É bom ter histórico nessas horas, né? Tá vendo? Você tá achando que é fácil assim? Mas vamos lá. O pessoal estava falando aqui um pouquinho sobre a questão, concluindo ainda aquilo que a gente tinha falado anteriormente, falando sobre a questão do valor, né? Do valor e como medir esse valor. Medir, né? Tem um primeiro entendimento que é importante, que é a gente separar o valor dos projetos e o valor do PMO. Porque o valor dos projetos é uma coisa. Você se propôs a desenvolver um projeto, porque esse projeto vai te trazer benefícios que vão gerar um determinado valor para a organização. E isso é uma coisa, é isso que sustenta o projeto. Agora, o PMO, ele nada mais é do que a centralização de determinadas funções que poderiam ser feitas dentro da empresa de forma descentralizada. É simplesmente isso. É como você, por exemplo, dizer assim, olha, não vamos mais ter uma área de compras, não. Cada um agora vai fazer as suas compras dentro da empresa. Não. Vamos juntar tudo numa área só, porque a gente vai ter um benefício em função disso. A mesma coisa a área de TI. Ao invés de cada departamento ter a sua TI, vamos juntar todo mundo e a gente vai ter um departamento de TI. Inclusive, no passado, essas coisas já foram centralizadas, né? Há 20 anos, 25 anos atrás. Então, o PMO, ele nada mais é do que a centralização de determinadas funções que poderiam ser feitas descentralizadamente. Inclusive, eram feitas descentralizadamente antes de existir o PMO. Então, por exemplo, metodologia, cada um pode ter a sua. Ferramenta, cada área pode ter a sua. Projeto, cada um tem seus gerentes. Então, na verdade, a decisão de se fazer um PMO é porque a gente acredita que essa centralização vai nos gerar algum tipo de benefício. Veja, eu não estou falando lá do projeto, lá na ponta. Eu estou falando do meio. Eu estou falando que o PMO vai fazer com que os nossos projetos aconteçam de uma forma mais efetiva e, por isso, cada projeto vai gerar os seus benefícios. Mas o PMO, por conta própria, ele vai gerar resultados, ele vai gerar benefícios, só que esses benefícios são muito mais difíceis de medir. Por quê? Porque eles não são o fim, eles são o meio, né? Então, você conseguir medir o quão importante é um PMO para uma organização não é algo fácil. É por isso que a gente vem trabalhando nesses últimos 8 anos, né, nas nossas pesquisas, com uma abordagem onde, ao invés de eu tentar demonstrar isso em números, eu tento demonstrar isso em percepção, que é algo diferente, né? Como eu disse, às vezes você pode até ter um número, mas você não percebe que aquilo é positivo para você. Então, para que a gente possa criar essa percepção, o primeiro passo é a gente entender quem são as pessoas que vão julgar o nosso trabalho, que é o que a gente chama de stakeholders do PMO. Né? A partir do momento que eu entendo quem são essas pessoas e o que eles esperam, eu vou atender essas expectativas através do trabalho que é realizado pelo PMO. Então, por exemplo, tem uma coisa que eu costumo dizer frequentemente, né? Muitas pessoas afirmam, né, que um dos motivos de falha, um dos motivos de fracasso de PMOs é a falta de patrocínio. Né? Ou seja, eu não tenho patrocínio, por isso o PMO fracassa. Eu deixo para vocês aqui algo a pensar, né? E a gente volta a discutir isso lá no dia do evento. A pergunta é, será que a falta de patrocínio é uma causa para o fracasso do PMO? Ou será que a falta de patrocínio é uma consequência do fracasso do seu PMO? Pense nisso. Né?
Será que ele é uma causa para você ter fracassado ou ele é só um sintoma que demonstra que você fracassou? Isso é algo a se pensar quando a gente fala de percepção de valor. Isso está diretamente ligado. Então, a medição, existem várias maneiras de fazer, a gente vai ter oportunidade de conversar sobre isso lá durante o workshop, mas é uma medição não sobre o projeto, mas é uma medição sobre o trabalho do PMO, que é algo diferente, né? Pode ser que o PMO esteja fazendo determinados trabalhos que estão gerando essa percepção de valor e, por consequência, estão gerando projetos mais saudáveis, né? Projetos mais efetivos e que consigam gerar benefícios melhores. Eu sei, na verdade, a resposta para a sua pergunta. Eu estou fazendo o seu curso de PMO, mas para ninguém também, porque vai ter que ir lá para me assistir. Aliás, excelente curso. Quem já teve a oportunidade, que não fez o Classe América, e com mais vários profissionais aí de sucesso. Verdade. Eu tenho... Feira também para São Paulo para o nosso segundo encontro. É engraçado, sabe, Roberto? Porque isso tem uma ligação muito forte com a questão da comunicação. Você está me ouvindo? Você está me ouvindo? Fala, Ney. Só para finalizar, é interessante porque isso que eu acabei de falar tem uma ligação fortíssima com a área do Ney, né? Porque, assim, não basta você fazer um bom trabalho. Você tem que ter condições de medir e comunicar de forma adequada para que as pessoas sintam e percebam. Então, assim, é exatamente a mesma ideia, né, do emissor e do receptor. Quantas vezes alguns de nós nos se pergunta assim, né, olha que eu estou fazendo um trabalho super bacana e o cara não está vendo a beleza do que eu estou fazendo. Não, ele não está vendo, porque a responsabilidade de se fazer enxergar é de quem está fazendo, não é de quem está recebendo. Então, assim, pode ser que aquele indivíduo ele não perceba o seu valor porque realmente não há valor. Isso pode acontecer, ou seja, você está fazendo algo que não é aquilo que ele realmente espera, que é aquilo que ele realmente precisa. Mas também pode ser que você esteja fazendo a coisa certa, mas você não está comunicando, medindo e comunicando adequadamente. Então, isso prejudica a rede aqui, a percepção de valor. Ótimo. Tem tempo de falar alguma coisa? Tem, claro. Tem. Eu estou recebendo aqui algumas perguntas, todas super interessantes. Dentro do possível, eu estou respondendo de forma mais objetiva possível. Mas eu vou pegar o gancho de resumir a pergunta aqui, que contribui, inclusive, com o que o Américo acabou de falar, que ele está coberto de razão. A pessoa que está, a Raquel, ela está como identificar a linha tênue da autenticidade de uma boa comunicação, no sentido que, muitas vezes, o emissor da mensagem possui uma forma peculiar de se comunicar, né? E recebe aquela famosa crítica, foi a forma como você falou, né? E a sua mensagem pode ser mal compreendida. Olha só, eu vou pintar um quadro aqui. Um emissor apático, um emissor frio, um emissor que está muito preocupado com o conteúdo da sua mensagem e não com a forma da sua mensagem. E aí correndo risco de alguém ficar chateado comigo, mas eu vou ser sincero, eu vou te passar real. Eu estou falando da geração Y. Pronto, falei. Estou falando de uma pessoa de 30 anos. Pronto, falei. Tá? Por quê? Porque a comunicação ela é muito objetiva. A comunicação é muito voltada para o resultado. A comunicação é o seguinte, eu não preciso ficar de nhenhenhé para que você entenda. Eu estou falando isso e acabou. Calma que não é assim. Papo reto. Papo reto. Esse papo reto, se for reto demais, machuca. Você tem que entender o seguinte, todas as vezes que você se comunica, e aí a gente costuma dizer que a pessoa sofre de síndrome de Zagallo, né, de ter que engolir, vocês vão ter que me engolir. Essa forma de comunicação é muito complicada, porque a gente não deve falar apesar das pessoas, a gente tem que falar para as pessoas. E todas as vezes que você fala, você passa por um filtro. Não tem como. Esse filtro é um julgamento. Todas as vezes, você tem duas variáveis na comunicação que você tem que entender. Uma que você não controla, e a outra que você controla. A que você não controla é o preconceito que a pessoa já tem concebido a seu respeito. E, portanto, por melhor que você faça, por melhor que seja o seu projeto, por melhor que sejam as suas ideias, a pessoa está muito mais interessada em achar pontos
que estejam de acordo com o conceito que ela tem a seu respeito, do que necessariamente relevar as suas boas ideias. Isso é uma barreira que você precisa vencer na comunicação. É uma imagem que você, às vezes, pode ter para uma pessoa ou para seus pares, e essa imagem prejudicar a percepção que as pessoas têm a respeito das suas ideias. Ok? E a segunda forma é o seguinte, é a pessoa que não te conhece, portanto, ela não tem um conceito. Uma pessoa que não te conhece, não tem um conceito a seu respeito, ela vai formular esse conceito enquanto você estiver falando. E ela vai chegar à conclusão ou não, se vai querer te ouvir, a partir do momento em que ela decidir se você tem mais pontos ou menos pontos de identificação com as crenças e valores dessa pessoa. Isso quer dizer que se você for uma pessoa fria, isso quer dizer que se você for uma pessoa inexpressiva, isso quer dizer que se você for uma pessoa muito, muito, muito objetiva e estiver lidando, por exemplo, com uma pessoa mais afetiva, uma pessoa de uma outra geração, uma pessoa mais reflexiva, isso é só um exemplo, você vai criar uma dissonância cognitiva. A pessoa vai falar assim, essa pessoa não está conseguindo me afetar, essa pessoa parece até que está me agredindo. Essa pessoa parece que não se importa com o meu pensamento. Então, a gente tem que entender o seguinte, sempre, o responsável pelo resultado da comunicação é o emissor. E aí eu quero fechar essa resposta com um pensamento bacana, adaptado, de um livro de comunicação que eu li, que diz o seguinte, a comunicação é como um eco. Se você não gosta do que está ouvindo, repare como você está falando. Ok? Então, essa é uma reflexão para a gente. Maravilha. Isso aqui é encerrar com chave de ouro aqui o nosso bate-papo, cara. Muito obrigado aí por essa pérola aí que você colocou. Muito importante mesmo. Todo mundo prestando atenção. Nós temos o nosso pico aí de 85 pessoas, ninguém saiu. Legal. Mas estamos chegando no nosso final, né? Já são 3 horas. E aí eu não quero que ninguém leve bronca do chefe, ninguém... O que você está fazendo aí? No computador? Está trabalhando o quê? Mas eu queria encerrar, né, passando assim, aquele 1 minutozinho final para cada um encerrar seu papo e, se puder, fazer uma chamada aí para o nosso evento, para convidar todo mundo que está ouvindo, e depois a gente vai pegar esse trechinho e botar na internet para que a gente possa, quem não teve a oportunidade de estar aqui conosco, possa ver um pouquinho desse nosso sessão de hoje, né? Então, Américo, você pode começar? Certo, então vamos lá. Peraí, deixa eu ver aqui se está funcionando aqui. Tá, vamos lá. Bom, temos muito o que falar, né? Eu acho que esses 2 temas, PMO e comunicação, estão muito mais ligados do que a gente poderia imaginar. Na verdade, projetos, né, e comunicação estão intimamente ligados. Então, são coisas até interessantes para a gente estudar mais a fundo e acho que a contribuição do Ney aí vai ser excepcional. A gente, durante o evento, como eu disse, vai ter oportunidade para tratar de alguns assuntos que me parecem muito importantes. Para quem deseja trabalhar com PMOs, que é uma oportunidade muito interessante, porque, em geral, os profissionais que atuam em PMOs, eles costumam ter a oportunidade de estar muito próximos do nível executivo, e isso, mais tarde, se traduz em oportunidades, né, oportunidades de crescimento. Eu costumo dizer, né, que ninguém merece ser PMO por resto da vida. Né? Assim, chega um momento que você tem que encontrar a porta de saída. E a porta de saída dos PMOs, pelo menos aqueles que funcionam, que geram resultado efetivo, em geral, são portas muito interessantes, portas bem próximas ou diretamente ligadas ao nível executivo das organizações. Tem vários exemplos na nossa comunidade. Então, o desafio é como é que a gente faz para que esses nossos PMOs sobrevivam, como é que a gente faz para que esses nossos PMOs de fato gerem percepção de valor, que eles de fato sejam reconhecidos como algo útil para a nossa organização. Esse é o grande desafio. Os PMOs, eles acabam ou são reduzidos com muita frequência, não é porque não são úteis, mas é porque muitas vezes se preocupam com aspectos que não são os essenciais. Então, é isso que nós vamos discutir aí no primeiro dia. E no segundo dia, eu quero desafiar, né, um pouquinho lá durante a palestra as pessoas, a audiência, a repensar alguns aspectos que são cada vez mais importantes no mundo de hoje, né? Muitos deles, inclusive, relacionados à comunicação. Mas o mais importante de tudo é assim, o que tem feito com que os profissionais que trabalham com projetos, com PMOs, com projetos,
não só aqui no Brasil, mas também fora, qual é o tipo de atitude, qual é o tipo de comportamento, como essas pessoas têm investido, né, o seu tempo, o seu dinheiro, o seu esforço para se tornarem profissionais diferenciados, né? Ou seja, quais são essas características, quais são essas atitudes, esse comportamento que de fato faz com que os profissionais se destaquem e sejam percebidos como pessoas que de fato são indispensáveis para a organização. Então, vai ser um papo bastante interessante, eu acho que vai nos levar a várias reflexões bem legais. Então é isso, né? Estamos chegando aí, a data está chegando, vai ser uma oportunidade muito bacana, né? Um evento, tem tempo que a gente não tem um evento no Rio de Janeiro e até no Brasil desse porte, né? Com esse nível de organização, com esse nível de qualidade. Então vai ser uma oportunidade de fato excepcional e vai ser um prazer encontrá-los todos por lá. Maravilha, obrigado aí. Ney, contigo agora. Pô, eu já tinha na fala anterior colocado uma frase de efeito, já tinha feito quase que o fechamento, aí você mandou fazer outro fechamento, vai ser um anticlímax. Não, o fechamento não, é o convite ao evento agora, não é fechamento. Agora... É o fechamento da nossa reunião, da nossa conferência. Estou brincando. Gente, eu me divirto, eu adoro fazer isso. Eu estava falando com o Roberto numa reunião que nós fizemos, falei, Roberto, o negócio é se divertir, é paixão do que a gente faz, né? Eu gosto muito de fazer isso. Aí o Roberto me deu duas formas de eu me divertir com vocês, né? Eu vou me divertir num evento de 4 horas, num curso de 4 horas, e nesse curso a gente vai discutir como ser, de forma rápida e objetiva, uma pessoa mais persuasiva. De forma rápida e objetiva, essa que é a grande questão. Numa outra palestra, nessa palestra é uma coisa assim mais impactante pela própria estrutura, né? Uma palestra onde vários palestrantes participarão, um grupo maior, e nessa palestra eu vou falar sobre o que tem no momento de canal de comunicação, ou pelo menos o que está acontecendo em termos de necessidade de comunicação, que é você se comunicar por meio do vídeo. E eu vou apresentar nessa palestra, de uma forma muito aplicada, muito objetiva, quais são os perigos, quais são as armadilhas e como é que você pode se beneficiar e não se atrapalhar com esse tipo de canal. Mas eu diria para vocês que, sobretudo, tanto a palestra quanto o curso, ele vai te ajudar de uma outra maneira também. E eu estou te falando isso porque eu escuto muito feedback, enfim, nas empresas, quando eu dou treinamento em company, ou nas instituições de ensino, com os professores, e eu sempre escuto as pessoas falarem assim para mim: Ney, sabe de uma coisa? Às vezes você fala algumas coisas que me dão uns insights, e que isso, de alguma forma, eu vou usar em casa. Isso, de alguma forma, eu vou usar com as pessoas com quem eu me relaciono, com os meus filhos, com o meu marido, minha mulher, enfim. As pessoas precisam entender que a comunicação não se restringe ao mundo corporativo. E quando a gente vende uma ideia, a gente está vendendo alguma coisa que a gente acredita. Isso se dá em casa, no trabalho, com os filhos, em todos os lugares. Então, eu diria para vocês o seguinte: sabe qual é o grande problema que existe hoje no mundo? É que a gente aprende a ler, a gente aprende a escrever, mas não aprende a se comunicar. E por não saber se comunicar, é que a gente está vendo guerras, é que a gente está vendo as pessoas se maltratando, as pessoas não se entendendo. Então, eu digo para vocês o seguinte: se você quiser investir em ser uma pessoa pelo menos mais acessível, eu estou te esperando lá. Perfeito. Já dizia o Chacrinha, né? Velho guerreiro. Então é isso, gente. Acho que foi maravilhoso estar aqui com vocês. O esquenta foi ótimo ali para o pessoal, né, se ver de novo, bater papo e tal, enquanto o pessoal ia chegando. Eu acho que foi super rico, como eu já esperava. E agradecer profundamente a presença de vocês. Vocês estão super ocupados aí, Américo e Ney, e a todos que estiveram presentes aqui também, que participaram, fizeram perguntas. Nós vamos mandar para vocês depois, por e-mail, a nossa promoção, para não tomar o tempo de vocês aqui. E aí ela é de curto prazo, então quem quiser participar realmente desses eventos com esses dois feras tem uma oportunidade única. Ok? Maravilha. É isso, gente.
Bom trabalho de volta aí, o trabalho para todo mundo. Valeu, pessoal. Obrigado a todos. Valeu, Roberto. Valeu, Ney. Nos vemos em breve. Nos vemos. Tenho saudade de você, Américo. Nossa, fiquei doido para te dar um abraço. Vamos ver se vou ver a Américo segunda-feira em São Paulo, né? Então tá tudo certo. Verdade. Nos encontramos lá. Valeu. Legal. Obrigado a todos que participaram, tá? Vocês foram muito gentis em nos oferecer aquilo que vocês têm de mais precioso, que é o tempo de vocês. Espero que vocês tenham tido retorno com isso. Tá bom? Maravilha. Quem gostou, dá um valeu aí, gente, para poder o pessoal ver aí como é que foi bacana. E é que nem os créditos, né? Valeu. Valeu. Os nossos créditos é isso. Assim, muito obrigado. Gostou. E aí, vamos lá. Vamos ver isso de perto aí em setembro. Abraço. Saindo, então. Valeu, gente. Um grande abraço. Fica com Deus. Valeu, pessoal. Um abraço. Boa tarde aí para vocês. Tchau, tchau. Boa tarde, gente.